Fala, guerreiros! Estamos a poucos dias do lançamento da nova série do universo de Spartacus, A Casa de Ashur, que estreia oficialmente em 6 de dezembro com seus 2 primeiros episódios. E olha só que fenomenal! Eu tive acesso antecipado aos 5 primeiros episódios da série. Bateu inveja aí, né? E isso graças a um convite da Lionsgate em parceria com o MGM Plus. Então, já deixo aqui meu agradecimento pela oportunidade e lembrando, pessoal, a série vai ser disponibilizada pelo canal MGM Plus. Então, se quiserem assistir A Casa de Ashur, vai ser por lá. Mas então, fiquem totalmente tranquilos. Apesar de ter visto 5 episódios, esse visto aqui vai ser totalmente sem spoilers. Nada aqui vai estragar a sua experiência. Muito pelo contrário, a ideia aqui é trazer um papo sincero e direto para você saber o que esperar. E no final eu vou responder a grande pergunta: vale ou não a pena assistir a série? Então, vamos lá. Só um contexto rápido para quem caiu de paraquedas e está assistindo um vídeo do canal pela primeira vez. A série A Casa de Ashur é uma continuação da série Spartacus, considerando que o personagem Ashur sobreviveu à Batalha do Vesúvio, na qual ele tinha sido morto. E nessa nova história, ele ganha o Ludus de Batiatus, todo o resto da história de Spartacus permanece o mesmo, e a gente vai então acompanhar a história de Ashur como lanista do Ludus. Bom, então falando sobre minhas primeiras impressões gerais que eu tive. A série realmente se parece muito com Spartacus, mais especificamente ali a primeira temporada com alguns elementos de Gods of the Arena, desde a ambientação, a fotografia, a violência, o clima no Ludus, você bate o olho e sente que tá de volta ali naquele universo. E as batalhas na arena são realmente muito boas. E, inclusive os anões lutando. Eu tinha ficado preocupado que seria tosco demais, mas foi uma das melhores coisas que eu assisti nesses episódios. Outro ponto importante é que a série foca muito mais nas tramas políticas do que a série original, e isso faz todo sentido. Antes a gente acompanhava Spartacus, que era um gladiador. E agora o foco é em Ashur, que é um lanista. Então é natural que haja mais desses jogos de poder, aliança e manipulação. Mas mesmo assim tem ali um certo equilíbrio com a ação. Os gladiadores também têm um bom espaço de tela. Só não esperem que as resoluções vão ser rápidas assim logo de cara. A narrativa é um pouco mais lenta, um pouco mais trabalhada, mas ainda assim ela se mantém interessante e equilibrada, na maioria dos momentos. E sobre a grande dúvida, como Ashur está vivo, isso já foi revelado pela própria Starz, então não é um spoiler. Inclusive eu já tinha até feito um vídeo sobre isso. A série mostra uma espécie de vislumbre de como poderia ter sido a vida de Ashur caso ele não tivesse morrido naquele momento na série original. É quase como se os deuses tivessem permitido que ele enxergasse um outro caminho. Ou seja, a história original continua intacta. Nada vai ser apagado ou reescrito. E falando do Ashur em si, o ator Nick Tarbey continua mandando bem. A presença dele é o principal ponto que nos lembra que estamos assistindo uma história do universo de Spartacus. Todos os trejeitos, a forma de falar, o jeito oportunista continuam ali. Todavia, porém, contudo, entretanto, nesse início, eu senti ele um pouco menos estrategista e manipulador do que na série original. Eu realmente esperava mais planos mirabolantes do Ashur. Mas, como eu assisti só os 5 primeiros episódios, isso pode muito bem ter ficado pro final. E um personagem que me surpreendeu demais foi o Corvus, o Doctore do Ludus. Eu não esperava que ele tivesse tanto destaque, mas ele rouba a cena várias vezes. E o ator Graham McTavish tá muito bem no papel. E é um complemento bom demais, tanto para Ashur quanto para os gladiadores. Tecnicamente a série tá bem superior ao original, figurino muito bom, os cenários também, coreografia de luta tá muito bem feita. A parte do CGI eu senti oscilando ali em alguns momentos, às vezes tá muito bom e às vezes nem tanto, mas vale lembrar que eu tô assistindo uma versão antecipada, então não sei se vai ter um refinamento aí antes de ser lançado. As referências à série original estão bem presentes, Spartacus e a rebelião que aconteceu são bem lembrados, tanto pelos gladiadores que enxergam eles como heróis, quanto pelos romanos que enxergam eles como vilões. E tem um momento, galera, que tem uma referência que a gente pode dizer que é quase uma aparição. Quando vocês virem, com toda certeza no mundo vão pensar, cara,
caramba, eles realmente tiveram a coragem de mostrar isso? Mas não vou entrar em detalhes para não estragar a experiência de vocês. Também é bem interessante ver como que o Ashur aplica muita coisa do que ele aprendeu com Batiatus nessa sua nova posição. Isso cria ali uma ligação bem direta com a série original e dá aquela sensação bem boa de estar vendo algo familiar, um baita clima de nostalgia que eu quero dizer. Mas enfim, eu também tenho que ser honesto com vocês, a série ela não é perfeita. Algumas escolhas ali do roteiro eu considerei como apressadas demais. Em alguns momentos ali a série parece que quer pular a etapa que seria bem importante na construção da história. Para mim, principalmente o começo do Ashur como Dominus da casa poderia ter sido melhor explorado, ainda mais considerando que o protagonista agora é um Lannister. E eu também achei a linguagem um pouco exagerada em alguns momentos. Aquela pegada mais teatral, quase um Shakespeare da vida, isso já existia lá em Spartacus, mas aqui parece ter sido elevado ainda mais. Então em alguns momentos fica até difícil compreender o que o personagem está querendo dizer. E olha que eu vi tudo isso em inglês, sem nenhuma legenda. Então imagina a luta que eu tive para acompanhar isso tudo. Bom, outro ponto que gerou muita discussão na série foi a personagem Atyria. Muita gente estava com medo de que fosse algo extremamente forçado. E sinceramente, eu também esperava por isso. Mas, olha só, até o momento, a construção dela tá bem melhor do que eu imaginava. Ela não tá ali porque ela quis. Ela não é uma heroína que chega e em pouco tempo resolve tudo. E a escolha dela para ser gladiadora de Ashur tem uma explicação. Não é porque ela é mais capaz do que os homens, nada disso. Ela é uma escrava tentando sobreviver e ao mesmo tempo tentando provar seu valor. Claro, existe ali um ou outro ponto que parece um pouco forçado, mas sinceramente eu achei até ok. Inclusive, a trajetória dela no Ludus lembra em alguns pontos o próprio Spartacus. Outro personagem que me surpreendeu bastante foi o Céladus. Eu achei que ele seria só mais um gladiador bem secundário mesmo, mas ele tem bem mais profundidade e tempo de tela que eu esperava. E a partir ali da introdução de Júlio César, tudo começa a ficar mais interessante, principalmente pela ligação com o final da série original. É a partir desse momento que começa a ter de fato essa ligação. E o Júlio César daqui, eu senti ele um pouco diferente da versão anterior. Não só pela troca de ator, mas principalmente pela sua personalidade. Ele faz algumas coisas ali que quando eu vi, na hora eu pensei, pô, eu acho que o César da trama original não faria isso, hein? E isso eu acho que pode dividir opiniões. Então, resumindo, galera, até agora, os principais pontos fortes da série que eu considero são o clima do Ludus e essa nostalgia com Spartacus. Os personagens principais se destacam positivamente, tanto na arena quanto no Ludus. E as batalhas na arena, a violência, a fotografia e a ambientação da série. Isso realmente tá bem legal. E alguns pontos ali que eu acho que podem dividir opiniões é essa questão de ter alguns saltos narrativos muito rápido, sem explicar muita coisa. A linguagem, como eu comentei, que eu acho que é um pouco exagerado, eu não sei como vai vir dublado e nem legendado, então talvez seja um pouco mais fácil. E esse início já com muita coisa pronta, sem estar mostrando todo o processo para isso acontecer. Mas agora, a pergunta principal é, vale ou não a pena assistir? E na minha opinião, galera, sinceramente vale sim. Principalmente para você que é fã de Spartacus e finalmente vai ter algo novo dentro desse universo. Se você gostou lá de Gods of the Arena, por exemplo, que também é um spin-off, com certeza vale dar uma chance para essa nova série. Só não vai esperando uma continuação direta da história de Spartacus. É uma nova história com um personagem que a gente já conhece, mas a abordagem é totalmente diferente. E agora eu quero saber de vocês. Façam aí perguntas sobre a série que eu vou estar respondendo. Claro, sem soltar nenhum spoiler. E diga também se você vai dar uma chance para a Casa de Ashur ou vai só continuar assistindo a série original mesmo. Valeu, guerreiros. Até a próxima.